Olá, irmãos, a paz, tudo bom? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a Santa Ceia. Eu quero tocar nesse assunto porque, para mim, esse é um dos temas que eu mais gosto de poder compartilhar com os irmãos. E, infelizmente, muitas pessoas desconhecem alguns mistérios que envolvem a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é uma refeição, não é simplesmente algo litúrgico, não é simplesmente algo litúrgico, mas ela envolve algo muito mais do que simplesmente um pão e um vinho. Ela é uma celebração, ela envolve aliança, ela envolve bênção, memória. Tudo isso está relacionado com a Santa Ceia. A primeira vez que há uma celebração de uma refeição, de um Kiddush, na Bíblia, está lá em Gênesis, no capítulo 14, a partir do verso 18. Diz assim: E Melquisedeque, ou seja, o rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ou seja, o El Elyon. Tá? Então, houve aqui uma bênção. Tá? Houve uma celebração, porque estávamos celebrando ali a vitória de Abraão. Houve uma bênção e também Abraão ele retribuiu essa bênção dando o dízimo de tudo que ele tinha ali. Muito bem. Você observa que ali havia dois elementos sagrados, que era o pão e que era o vinho. O povo judeu são os primeiros a fazerem isso? Não. Uma refeição, uma alimentação dessa natureza já existia também nos povos pagãos. Tá? Assim como a circuncisão também, não foram os judeus que inventaram isso. Tá? Mas você percebe que desde antes, lá com Abraão, Deus ele usou esses elementos, tá? Para poder fazer essa aliança com Abraão, dar essa bênção a Abraão, celebrar essa vitória com Abraão. Tudo isso está envolvendo ali o pão e o vinho. Em Êxodo, no capítulo 18, também nós vemos uma espécie de celebração com pão. Primeiro o povo adorou ao Senhor, foi o sacerdote Arão, se não me engano. Eles começaram a adorar a Deus. E por conta da vida de Jetro, eles comeram pão juntos ali. Fizeram uma refeição. Isso está em Êxodo, no capítulo 18, versículo 12. Por que há essa liturgia? Tá? Não somente com o povo cristão, mas também com os povos pagãos. Porque Paulo fala que existe comidas sacrificadas a ídolos. Não se esquece disso. Os povos pagãos também fazem isso. Tá? Porque existe um mistério envolvendo aí, que é a internalizando a vida da sua divindade. Você internaliza a vida da divindade. Quando você pega aquele pão, quando você pega aquele vinho, e você consagra a Deus, então, de uma forma misteriosa, eu não sei te explicar como, não sei te explicar o porquê disso também, uma vez que Deus está dentro de nós somos o templo do Espírito Santo, mas é uma prática que a Bíblia nos recomenda, é uma das coisas que a Bíblia diz, que a Bíblia não diz, mas nos ensina a fazer. Tá? Ele não diz porquê, mas ele nos ensina a fazer. Por que eu preciso de comer disso para ter mais de Deus? Não basta Deus estar dentro de mim? É uma coisa que a Bíblia não explica, mas é uma liturgia que ele nos ensina e ele traz muitos mistérios em torno desses ensinos. Então, quando os povos pagãos eles consagravam seus alimentos sacrificados a ídolos, aquela divindade, de uma certa forma, ela iria fazer parte daquela comida ali. As bênçãos ou as maldições estariam acoplando naquele alimento, ok? No nosso caso, as bênçãos elas vêm por intermédio dessa refeição, que é o pão e que é o vinho. A carne, os benefícios da sua morte, e o sangue, os benefícios da sua vida, porque a Bíblia fala lá em Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo 23, que no sangue está a vida está no sangue. Então, se a vida está no sangue e o sangue representa
o sangue de Jesus, logo a vida de Jesus está no sangue, que está ali, no caso, representado pelo vinho. Quando você apresenta o vinho, você está ali, então, fazendo com que de uma maneira sobrenatural, tá? Não é uma transubstanciação, que é a doutrina católica da transubstanciação, não é isso, que a própria carne, né, ele fica ali de uma maneira que a Bíblia não ensina isso, como se fosse a própria carne de Jesus. Não é isso, tá? É apenas um símbolo, mas dentro desse símbolo existe uma bênção, entendeu? Existe uma bênção, como um batismo, por exemplo. Não é a água em si que vai te fazer você levantar em novidade de vida, não é a água, não é a água ali, mas o poder desse símbolo do batismo existe. O poder do símbolo do batismo existe, mas não é a água em si. A água em si não tem poder de nada. Mesma coisa é o pão e o vinho. Pão e o vinho não tem poder de nada. Na doutrina da transubstanciação, ela se transforma numa carne, né, de fato de Jesus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que esse pão e esse vinho têm a bênção, recebem a bênção, e de uma maneira sobrenatural, quando você ingere ela, essa bênção divina, ela entra em você. É só isso que a Bíblia tem como informação. E aí, você vai abrir lá em João, no capítulo 6. João, no capítulo 6, diz assim. Preste atenção nesse texto, hein? João capítulo 6, a partir do verso 42. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Claro, quem vê a ele, vê o Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí começa. Eu sou o pão da vida. Verso 48. Vossos pais comeram um maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Olha isso. Você percebe que, de alguma maneira sobrenatural, essa divindade, esse algo divino, ele acaba fazendo parte do pão que você consome. Percebe? Olha só. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida de muito. Que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar este a sua carne comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, não tereis vida em vós mesmos. Observe que o comer do pão e o beber do vinho está atrelado à ressurreição, está atrelado a ter vida em si mesmo, está atrelado a ter vida eterna. E qual é a diferença, né, entre eu viver em Deus e eu ter vida em mim mesmo? Só para poder explicar esse verso 53, se você for ler lá no verso 57, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, Jesus, na qualidade de alma vivente, isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vivia pelo Pai. Assim como eu hoje, na qualidade de alma vivente, também vivo pelo Pai, porque eu sou um receptáculo da vida. Correto? Contudo, na ressurreição, eu vou deixar de ser alma vivente e vou passar a ser espírito vivificante. Eu vou ter vida em mim mesmo. Ele está falando aqui de um corpo glorificado. Tá? Por exemplo, o planeta Terra, ele não tem luz própria. Ele precisa de algo que o ilumine para que ele fique claro.
a estrela não, a estrela já tem luz própria, ela mesma transmite luz dela, né? Ou seja, ela tem luz, ela tem vida em si mesmo, luz em si mesmo. No caso aqui, Jesus ele vive pelo Pai. Quando ele ressuscitou, ele passou a ter vida em si mesmo. O que é isso? É a ressurreição, é o que ele vai dizer aqui. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Isso aqui é Santa Ceia, e tem gente que acha que pode tomar Santa Ceia furada, esses desigrejados aí ficam falando besteira, não sabem o que estão falando, e acabam perdendo essa bênção aqui. Você vai ver isso aqui também lá em Lucas, no capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 16. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Ou seja, isso aqui é um texto básico que pode refutar claramente os amilenistas, que dizem que o reino de Deus já veio. Se o reino de Deus já veio, então Jesus já está tomando a Santa Ceia. E ele fala do fruto da vide. Né? Que fruto da vide é essa? O fruto da vide que estava ali na terra, naquele momento. É o fruto da vide dessa terra aqui. Então Jesus, se o reino de Deus já está aqui estabelecido, o reino de Deus já está posto, como dizem os milenistas, então Jesus já tinha que estar tomando Santa Ceia com a gente. Tá? Então vamos lá, versículo 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da Santa Ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então a comida dele é verdadeiramente comida, e a bebida é verdadeiramente bebida, a carne e o sangue. A carne e o sangue é uma divindade que acaba entrando ali. Você vai ver isso, Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, a partir do verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Olha aí, o corpo e o sangue, né? O cálice, né? O vinho, o pão sem fermento, né? Cálice, sangue de Jesus, corpo de Jesus. Será culpado do corpo e do sangue. Aí ele pede para que a pessoa examine a si mesmo. Tá? O homem examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora, o que é interessante é que Paulo ele vai falar um pouco mais a respeito desse pão e desse vinho, e nós já entendemos que quando você consagra essa comida ao Senhor, ele passa a ter algo divino nele. Algo divino passa a fazer parte desse pão e desse vinho. Assim como as comidas sacrificadas a ídolo, que Paulo vai dizer. Tá? Que não é para nós comermos comidas sacrificadas a ídolos. Esse mistério está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. A partir do versículo 14 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como os sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção, olha aí a bênção, né? O cálice da bênção, né? Que eu falei lá de Melquisedeque. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Agora, o que é o corpo de Cristo?
O que é o corpo de Cristo? Jesus falou em João, no capítulo 12, verso 24, que eu sou o grão de trigo. Se eu não morrer, eu vou ficar só. Mas se eu morrer, vou dar muito fruto. O que ele está querendo dizer aqui? Eu sou o grão de trigo. Se eu não morrer, eu vou ser o único grãozinho de trigo. Só eu vou ser pão. Mas se eu morrer, eu vou gerar uma safra de grãos de trigo semelhantes a mim. Eu vou gerar muitos pães. Aí, o corpo de Cristo é o que está aqui no verso 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Todos nós somos um só corpo e todos nós somos um só pão. E a gente reparte esse mesmo pão. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 12, Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, o que é o Cristo? O corpo de Cristo é um corpo de muitos membros. Quando você está ceando o corpo de Cristo, você está comendo de um só pão. E quem é esse um só pão? Paulo já falou aqui no capítulo 10. Quem é esse um só pão? Ele diz: nós, sendo muitos, somos um só pão, somos um só corpo e participamos desse mesmo pão. Por isso que a Bíblia fala que aquele que se ajunta ao Senhor é o mesmo Espírito com ele. Quando eu defraudo um irmão, todo o corpo ele acaba perecendo. Por quê? Porque eu estou ferindo alguém que faz parte do corpo de Cristo. A questão do corpo de Cristo é muito mais além do que simplesmente comer do corpo da pessoa de Jesus, no modo simbólico de dizer. Mas ela envolve toda a cristandade. Ela envolve todo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ali, por isso que a doutrina da transubstanciação ela está 100% errada. Primeiro porque não há uma materialização do pão. E segundo porque eles só visam Jesus. Só que na realidade não é só Jesus. É Jesus sim como cabeça e todo o corpo que está envolvido ali. Todo o corpo faz parte desse processo. Por quê? Porque a vida está no sangue. O que é a vida? A vida é Jesus. Jesus ele é a vida. A vida está no sangue. É o Espírito. E todos nós somos participantes desse mesmo Espírito. Todos nós somos um só pão. Todos nós. E esse esse é o medo que o apóstolo Paulo ele tem, porque ele diz assim, olha, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque o corpo de Cristo é dele, ele é a cabeça. As pessoas que comem não discernem o que é o corpo de Cristo, a importância que tem o corpo de Cristo, faz com que dentro da igreja haja muitos fracos, pessoas doentes e não muitos dos que dormem. Acredito eu que esse dorme aqui pode ser no sentido de morte mesmo. Pessoas que morreram. Pessoas que morrem, pessoas doentes e pessoas fracas na fé. Não desenvolve a fé. Não desenvolve nada. Por quê? Porque ela não está conseguindo discernir o corpo do Senhor. Ela não discerne. Está comendo. O que Paulo fala aqui, ó. Ele está comendo para sua própria condenação. Tá? É só um ajuntamento. Então é muito importante que a gente venha ter isso em mente, para que a gente possa entender que o corpo de Cristo, aquilo dali, ela reflete a comunhão dos irmãos. Não é somente uma memória que eu faço e anuncio até que ele venha. Mas é a unidade, é o corpo, é a igreja que está representado ali, é o corpo de Cristo. Nós mesmos cantamos isso direto, nós somos o corpo do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. Mas na hora da Santa Ceia a gente só pensa que o corpo de Cristo é Jesus, quando na verdade é ele, mas também envolve a igreja que é um só pão. E todos nós participamos desse mesmo pão. Então,
que a gente possa entender esses mistérios aí do corpo de Cristo, porque todos nós estamos interligados, irmãos. Todos nós estamos interligados. O corpo de Cristo é a cabeça e os seus muitos membros. Isso tudo é corpo de Cristo. Isso tudo é o Cristo. Porque eu também sou Cristo. Você também é Cristo. O que é Cristo? Cristo é ungido. Todos nós somos pequenos Cristos. Todos nós somos ungidos. Todos nós participamos dessa mesma unção. Está tudo interligado, está tudo conectado. Isso é o corpo de Cristo. Isso é ser família. Isso é ser irmãos uns dos outros. Então, que a gente possa ter essa consciência de que isso não é apenas uma liturgia, mas leia com calma depois João capítulo 6 e você vai entender que aquele que não come e não bebe do teu sangue, esse não tem parte com ele. E esse também não terá vida eterna, não terá vida em si mesmo, não ressuscitará, não será ressuscitado no último dia. Então que a gente possa ter isso em mente para que a gente trabalhe mais com as coisas de Deus com seriedade, com esmero, com dedicação, com excelência, com zelo. Amém, queridos? Fico com essa palavra em nome de Jesus.